Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal da MM Invest, certo? Eu sou o Matheus Maranhão, estou aqui com um convidado especial para a gente discutir um pouquinho sobre saúde física e saúde financeira, certo? A gente está com um projeto novo aqui na MM Invest e nesse projeto nós bolamos aí um convidado especial, convidado do mundo da corrida, um maratonista de alta performance, que esse maratonista é o Jamal. Jamal que é um marroquino, naturalizado brasileiro, e o papo vai ser bem fluido. Então, dou as honras aqui ao Jamal. Olá, pessoal, tudo bom? Obrigado pelo convite, Matheus. E vamos pro papo. Vamos pra cima, cara. Vai ser um papo bem bacana, para agregar muito valor, certo? Você, como influenciador da corrida, vai gerar muito insight bacana para chamar essa galera pra corrida, criar bons hábitos, né? E ter uma conjuntura bacana, atrelada a bons hábitos com hábitos bons com o dinheiro, certo? Então, vamos pra cima, cara, vamos pra cima. É uma honra ter aqui você conosco. Cara, é um grande prazer participar com você e sempre muito legal compartilhar. Isso, a gente vive para compartilhar, aprender e compartilhar. Então, momentos assim dão essa oportunidade para a gente espalhar a mensagem, né? Do esporte, de saúde física, como você falou. E com certeza eu vou aprender um pouquinho com você sobre saúde financeira também. Com certeza, com certeza. Com o projeto da MM Invest, cara, eu acredito muito em 4 pilares na vida, certo? E você está dentro de 2 deles, acredito eu, certo? Eu acredito em pilares de saúde, né? A gente pode fazer uma analogia aí com a base de uma cadeira, por exemplo, certo? Então você tem a saúde física, que é extremamente fundamental para você. Sem ela, você não vai ter o longo prazo. Sim. Você não vai ter longevidade, você não vai ter, muitas vezes, qualidade de vida, você não vai envelhecer bem, certo? Então, saúde física é fundamental. Saúde mental, de fato, suma importante, certo? Você também tem a saúde financeira, que é isso que através da MM Invest a gente consegue consolidar com os clientes aqui no Brasil, como também no exterior, certo? Então a gente tem um programa de consultoria financeira voltado para essas pessoas que querem visar a longo prazo, querem sair do saldo do endividamento, né? Sim. Quer ter uma melhor conjuntura na saúde financeira em si, né? E claro, a última e não menos importante é a saúde espiritual. São essas as saúdes que eu acredito de fato. E você está adepto nelas aí, você está imerso, pelo menos aí 2 que eu vejo. Seria a física e a mental. Faltou espiritual, porque espiritual geralmente é invisível. Então, Total. Coisa espiritual geralmente eu deixo para aqueles momentos meus, sabe? Eu não gosto de falar muito de espiritualidade, religião, coisas assim. Entendi. Mas eu me considero muito espiritualista. Eu tenho muita relação com Deus. Não pratico nenhuma religião. Eu aprendi muito sobre islamismo no Marrocos, um país muçulmano. Eu estudei islamismo na escola minha vida inteira, então entendo muito bem o que é o Corão. O que não é muito diferente da Bíblia e também do Torá, né? Que são 3 religiões que a gente chama lá de religiões de céu, de Deus, que são religiões que têm uma história parecida. Mas eu não pratico nenhum deles, assim, de uma maneira rígida, só que eu acredito em Deus, eu acredito numa força maior, acredito que tudo que existe nessa vida tem algo por trás, tem alguma razão, sabe? Não pode ser coincidência que tudo isso acontecendo, sabe? Entendi. De toda essa perfeição da vida, entendeu? Nada disso aí vão, né? Não é à toa, não. Mas é isso, cara, muito bom. E você até falou aí, já atrelou aí a questão da sua origem, né, do Marrocos e tudo mais, né? E eu queria te perguntar aqui algumas coisinhas sobre essa transição aqui para o Brasil, né? Eu queria te perguntar primeiro o fator, o que é que te motivou a vir para o Brasil? Cara, a ver pela primeira vez foi só uma palestra, na verdade, não é? Porque eu estava na faculdade e conheci alguns brasileiros e tal. E esses brasileiros falaram, você está trabalhando nesse projeto agora e tal. Era coisa mais política, cultural. Estava com alguns planos na cabeça, queria ser diplomata e tal. Então eu queria fazer um histórico de vida para conseguir ser diplomata. Sim. Então, essa pessoa me falou, tem uma faculdade e tal, eles têm um projeto, tudo ano lá, cultural, para você participar. Então a gente enviou um pedido e eles aceitaram para eu dar uma palestra aqui na UFC e também participar de alguns eventos no Brasil. Falei com a minha universidade e eles toparam demais lá. Então, eu venho só para esse projeto, né? Primeira vez. Só que, cara, o choque foi tão grande que eu não consegui sair, sabe, da vida daqui. Caramba. Eu passei do tempo, era tipo, todo mundo me chamando, volta, quando que você vai voltar para o Marrocos? Tô voltando, calma, deixa eu ver esse negócio aqui mais. Quanto foi o tempo aí? Cara, eu passei mais de um mês aqui.
só no Ceará, mas fui para Jericoacoara, fiquei aqui rodando e tal. Era um programa de palestra em si ou foi um intercâmbio de um mês? Não, foi uma palestra e fiquei mais tempo depois da palestra. Tá? Eu fiz até uma formação daqui de professores e tal, então passei um tempinho aqui depois da palestra. Aí quando voltei para o Marrocos eu não consegui me encaixar mais, eu fiquei bem perturbado com... Cara, não é que qualidade de vida, é como se fosse uma cultura tão diferente que eu vou dizer que eu encaixei mais aqui, sei lá, como se fosse... o meu estilo de vida encaixou mais aqui do que no Marrocos, entendeu? Já tinha uma bolsa nos Estados Unidos antes de vir aqui. Eu tinha recusado a bolsa porque eu estava muito jovem, tinha medo de morar lá sozinho e tal. Sim. E meus pais estavam sabendo que eu não iria morar no Marrocos. Mesmo tendo um projeto lá, minha vida bem estabelecida, eles estavam meio que, a gente já sabe que não vai ficar aqui, porque só andava com os estrangeiros, tudo, não me encaixava, algumas coisas culturais não aceitava e tudo. Sim. Então, quando eu veio aqui, já abriu esse caminho. Aí eu voltei em 2014, a Copa do Mundo começou. Bem na época. Aí eu tava na minha escola, eu tinha uma escola como se fosse uma escola de intercâmbio. Na verdade, eu tinha duas. Eu comecei 2 projetos lá. Um deles hoje é uma franquia grande. Que legal, cara. São 2 empresas. A primeira era a Tolerance School. Certo. Tolerance School, eu escolhi esse nome para atrair investidores americanos que eles gostam de ir para a África, investir dinheiro nos projetos para combater terrorismo, para trazer mais pessoas para a cultura ocidental, sabe? Então, colocando esse nome já para Tolerance School, como se fosse a tolerância religiosa, a tolerância cultural e tudo. Sim. Aí consegui começar bem por causa de apoios e tal. E depois eu teve que vender a parte da escola para um tio meu que me emprestava prédio e depois ele disse que era dele. Quando ele viu o projeto eu cresci. Então peguei os 50% do projeto e comecei outra escola chamada Languages Without Borders, que é as Línguas Sem Fronteiras, baseada naquele Doctors Without Borders, sabe? Sim. Então, aí que deu realmente certo, a escola estava crescendo demais, eu recebi alunos daqui do Brasil, do México, eu teve parceria com o Latino Mix e outras organizações internacionais. Sim. Aí, mas mesmo assim, cara, começou a Copa e pronto, minha cabeça voltou pro Brasil, eu só imaginando as festas aqui, praia, e, cara, não dá. Tem que voltar. Correlacionou, comparou demais, né? Pronto, aí eu falei com um cara no UFC sobre se tem alguma chance de eu estudar mesmo. Tipo, sim. Aí consegui uma vaga para estudar como aluno estrangeiro no UFC. Fui o primeiro aluno marroquino de verdade. Tipo, não é marroquino francês, porque tem muitos marroquinos que têm dupla na cidadania, francês e espanhol, francês marroquino, espanhol marroquino. Então, eu fui o primeiro aluno marroquino 100% a estudar no UFC do Ceará. Legal. Aí tinha tanto problema que nem tem convenção entre a minha universidade no Marrocos e aqui. Então foi um negócio tão trabalhoso que deu assim muito trabalho lá e aqui, mas no final eu consegui tirar o visto lá do estudante e vem estudar aqui. Aí depois fui trabalhando, conseguindo emprego aqui, dando aulas de inglês, aí pronto, aí se virando, né? Virando. Aí nunca mais voltei. Que massa, cara, que massa. Foi meio que uma paixão, né? Mas como tu disse, tu teve esse processo de adaptação. Sim. Como é que foi pra você a adaptação aqui no Brasil? Cara, tem coisas que até hoje eu não consegui me adaptar 100%. Coisas culturais. Tem coisas que eu não consigo entender, sabe? Coisas de costume, de família, sabe? Que são muito diferentes da minha origem. Muito diferentes. Tipo... Eu sempre falo que lá na UFC, uma das coisas que eu olhava de maneira um pouquinho diferente era... Aqui talvez seja simples, mas para mim era muito pesado. Algo muito, muito pesado. Muito diferente do ambiente onde eu cresci, onde eu estudei e tudo. Sim. Porque lá a gente tem faculdade como um lugar sagrado, como se fosse uma igreja, sabe? Lá você vai para estudar, se relacionar, coisas assim. E aqui, primeiras semanas na UFC, tinha uma festa dentro do UFC, do campus. Famosa tipo, calorada. Pronto, tá sabendo até de nome, né? Sim. Aí a galera bebendo dentro do campus. Um amigo meu, bora lá na festa. Festa onde? No UFC? Como assim no UFC? Ah, macho, no campus lá no Cine H2, no Benfica e tal. Sim. Festa com álcool dentro? Dentro da faculdade? Cara, isso aqui
prisão lá, os alunos vão ficar revoltados. Se você entrar com álcool numa faculdade, já era. Então lá, aqui era uma festa muito grande, todo mundo coisado e tal. Então, essas coisas levou tempo para entender, levou tempo para aceitar. Não estou dizendo que eu sou contra nada, mas é questão realmente cultural e tudo. Eu precisava de tempo para entender isso. Sim. Aí deu trabalho para aceitar, sabe? Mas o restante, eu acho que temos uma cultura um pouquinho parecida, especialmente em termos de comida, de... Sim, o pessoal fala que a culinária é muito boa. Muito, tem temperos, especialmente comida nordestina de verdade, é muito parecida com comida marroquina, muito mesmo. Sem gourmetizar, porque quando você gourmetiza uma comida cearense, aí você já vai para outros tipos, mas comida raiz, que tem muito tempero forte e tal. Parecidos. São bem parecidos. Cuscuz, né? Lá o cuscuz é diferente, lá o cuscuz é de trigo, aqui é de milho, né? Então, lá é para jantar, aqui no café da manhã é diferente. Então tem essas coisas parecidas também. Tem, para mim, uma coisa mais parecida e como as pessoas se tratam, sabe? Isso é jeito amigável do brasileiro também, de você, por exemplo, visitar o cara sem conhecer, entrar na casa de uma pessoa ou ser recebido por estrangeiro assim, que você nunca viu. Especialmente no interior, a gente tem muito isso também. É diferente dos Estados Unidos, Europa, as pessoas sempre têm certa receio. Não te conheço, então... Você pergunta a uma pessoa na rua, ele te leva. Aonde fica, sei lá, um lugar X? Aí ele te leva para um lugar X. Não só te mostra, mas te leva. Já em outras culturas, ele já fica um pouquinho diferente, sabe? Entendi, cara. Agora vamos falar um pouquinho do que você gosta de falar, né? Sua corrida, né? Como é que você acertou, cara? Tá aí com a camisa da Culpa, né? Já. Isso, esse aqui é um dos meus parceiros que fazem minhas roupas lá, inclusive vou visitar eles próxima semana. Que legal, cara. Vai ter uma corrida ou não? Vai só visitar? Vai ter umas gravações lá e tal, pra YouTube, e a gente vai treinar junto, sabe? Se conhecer. Essa é uma das coisas. Eu vou ficar no caso das caras, assim, nunca ter encontrado pessoalmente pessoalmente. Fisicamente. Então, fisicamente. Né? Então... Coisa de brasileiro. Coisa de brasileiro, assim, já isso não existe lá fora. Mas falando um pouquinho da corrida, né? Como é que foi o início da tua trajetória como atleta? O que é que fez virar a chave do Jamal para com isso? Quando você veio para cá? Na fase de adaptação? Sim. Você já era corredor? Não. Cara, eu era corredor por obrigação na escola, sabe? Lá, como sempre falo, diferentemente daqui, corrida e educação física faz parte da escola. Tipo, até pré-ensino médio, que a gente tem o primary school, né, segunda escola, faz parte, você tem que correr. Faz parte tem modalidade de ensino, né? Temos Enem, né, igual a Enem, que é o bacalaureia, e temos um antes. Né? No exame antes, no nono ano, você tem que fazer a corrida na prova final. Ao menos você apresentar alguma coisa, você vai ter que fazer o teste de corrida, 100 metros, cross country, as coisas assim. Então a gente treina a corrida por obrigação. E lá os professores falaram, cara, você é um bom corredor. Então eu sempre participava das corridas de cross estaduais, regionais. Aí cheguei a competir nacionalmente também, mas até uns 15 anos, não lembro exatamente a idade, era corredor bom dos cross country. Não por gostar, mas por obrigação mesmo. Pela obrigação, né? Mas aí aqui... No ensino, ele é voltado a partir de que idade? Esse hábito de correr na escola? Cara, eu acho que a partir do primary school, que é o 4º, 5º ano, já tem educação física, já tem... Eu lembro de ter participado em corridas de rua, assim, de cross, lá nas montanhas mesmo, tinha competições sem sapato, sem nada, só sair, quem chegar lá primeiro ganha alguma coisa. Caramba! Então é bem cedo começar isso, sabe? Portanto que Marrocos tem um dos maiores... Sim, exportadores de talentos de corrida, né? Muitos marroquinos hoje são naturalizados, porque a Federação Marroquina tem tantos atletas de maratona, por exemplo, tem quase 40 atletas de sub 2 e 10, ou mais, só no Marrocos, 2 horas e 10 na maratona. Aqui no Brasil, acho que não tem 2 ou 3, um país gigante, sabe? Então, eu acho que isso vem do costume já da escola, isso, já começa cedo. Práticas. Então, tudo é construído no início. Mas aqui, na verdade, eu já parei bem cedo de correr, né? 15 anos, né? No ensino médio, eu estava estudando muito, porque eu queria muito passar a bacalaureia, porque queria ser o primeiro
pessoa na minha família passado fase, né? Entendi. E então não tinha espaço para esporte, não tinha espaço para diversão, nada. Eu estudava noite e dia para passar no Enem daqui, né? Que é a bacalaureate lá. Sim. Aí eu comecei a engordar na faculdade, com trabalho, com coisas. E cheguei aqui e piorou. Aqui, meu amigo, cerveja, balada e tal, e pronto. Mas em 2019, eu conheci um amigo que era meu aluno de inglês, que é o Daniel Coimbra, nutricionista. Sim. E ele sempre falava, cara, você tá ficando gordo, aí do nada, tá ficando obeso, isso aí é mortal, sei lá, é perigoso. E comecei a refletir também sobre meus hábitos, que eu comecei a ficar com muita preguiça para trabalhar, para produzir, menos produtivo, né, em disposição e tudo. Aí, no meu aniversário, ele falou, você tem que fazer alguma coisa, deixa eu te ajudar, qual é o esporte que você mais gosta? Mais fácil, eu não gosto da academia, então eu vou correr. E pronto, comecei a correr e tal. Fui fazer o teste no Stark, na assessoria. E já no primeiro dia de teste, uma menina correu comigo e... bora, eu era gordinho, né? Uhum. Bora fazer o teste e tal. Fui correndo com ela, eu tava correndo muito rápido pra nível de que tá começando, sabe? Sim. Aí ela... Que na época era base... Era tipo 4:46 começando, sabe? Aí ela tipo... Você costuma correr assim? Eu disse... Não, eu tô querendo correr rápido, tá muito lento. Ela, não, porque tá muito rápido. Aí ela não aguentou, ela chegou no metade do caminho e disse, sabe o quê? Vai lá e volta que eu converso contigo. Aí, então já ela voltou a conversar com o Thierry lá, ele tá muito engodo mesmo assim, sabe? Passa o tempo, comecei a pegar um pouquinho da história, como o meu corpo começou a pegar um pouquinho de genética e tal, com muita disciplina, óbvio. Sim, total, que massa, cara, que massa. E aí atrelou aí a bons hábitos, nessa disciplina. Com certeza. E vivenciar maratonas, né? Qual foi, no caso, tu já tem essa expertise, já tem essa história com maratonas, né? Cara, você começou a galgar a primeira maratona, né? Em que etapa da sua vida? Quanto tempo? Foi muito rápido, eu não indico pra ninguém. Eu acho que, sim, eu acho que eu pulei um pouquinho de etapa no início, 2019. Eu corri uma meia maratona aqui, do Pac-Man, se eu acho que é chamado, sei lá, uma meia maratona. E eu corri 1h24 ou 26, alguma coisa. Caramba. Aí um amigo meu, Berualdo, que bem experiente, um senhor, ele não gosta de ser chamado senhor, mas vou chamar senhor. Vai Stark da Berualdo, você conheceu o Acho que conheço. Aí ele olhou, cara, você tem chance aí de fazer sub-3 fácil pra você correr Boston. Ele falando esses termos, eu, que é isso, será o sub-3? Porque, cara, pra mim, mesmo na época que eu corria na escola, não era distância, nada, não sabia. O professor mandava correr e pronto. Se é 10K, se é 5, sei lá, não sei. Aí eu cheguei em casa pesquisando Maratona de Boston, Sub-3, e eu vi que é algo realmente muito sagrado para os corredores. Aí eu cheguei outro dia para o professor, cara, eu quero correr a maratona, 42, ó. Ah, não, calma, tio Jackson na época, o professor Jackson. Tá começando a maratona, coisa pesada. Eu falo, não é 42 quilômetros? É só o dobro de que eu já faço, então eu vou. Aí fiquei procurando, achei a maratona de Curitiba no mesmo ano, acho que era novembro. 2019. Aí eu falei pra Jackson, cara, eu quero correr a maratona de Curitiba, eu quero correr sub-3. Aí a gente começou a adaptar, a treinar, muito sofrimento e tudo. Que já é outro patamar, né? Pois é. Treinar pra maratona, cara, tem aquele ditado, né? Se você treinar pra maratona e não ter ela mudado a sua vida, algo de errado aconteceu. Porque sempre quem treina pra maratona, treinar pra maratona, ainda não correu a maratona. Treinando para maratona é um processo realmente que não faz mudanças só no corpo, no peso, não. Ele faz mudanças tão profundas que chegam à sua profissão, seu relacionamento com pessoas. Tudo que você faz quando você começa a treinar para maratona muda depois. Por quê? Você não dorme mais tarde, então não tem mesmo os relacionamentos com aquelas pessoas que saem muito. Você acorda mais cedo, então você encontra novas pessoas que saem mais cedo. Você come mais saudável, você frequenta lugares diferentes daqueles. Então, muda teu ambiente, teu relacionamento e, consequentemente, quando você muda relacionamento, o seu ambiente, você muda relacionamento, a tua profissão muda, a tua visão do mundo muda. Então, não é tão só uma maratona, mas é uma vida. É a conjuntura. Isso. Né? Realmente é mudança de estilo de vida total. Mas foi um processo, assim, muito doloroso. Eu aprendi muito treinando para a primeira maratona. Sim.
Pra tu ter noção, eu chegava em casa, cara, fazia um treino longo, sei lá, 26, 27 km no sábado, eu passava o dia inteiro deitado. Hoje é 26, 25, 30 é de boas. Até a maratona é de boas. Mas na época, Caramba. eu passava o dia quebrado. Não consegui fazer absolutamente nada. Eu lembro minha esposa dando coisas pra mim no sofá, porque era muita quebradeira mesmo. Mas eu fui lá em Curitiba tentando fazer sub 3 e, infelizmente, 1 hora, 3 horas, 1 minuto e alguns segundos. Pô, por 1 minuto né? perder, quebrei feio. E não deu certo na época, né? Então, mas quando eu voltei aqui, eu queria muito fazer esse sub 3 e acabei batendo no Marrocos 3 meses depois e fiz o sub 3. Cara, Mesmo legal. se treinando direito, assim. Foi pegar a honra lá. Foi a primeira maratona dentro do Marrocos e fui primeiro sub 3. Acho que corri 2 horas e 53 lá. Que foi coisa muito doida porque não fiz a periodização. Não é legal fazer isso com longo prazo, porque depois eu teve algumas lesões e tudo. Mas com certeza para a cabeça foi muito motivador. Aí começou a minha história realmente direito com a corrida. Sabe? Legal, legal. Para quem não pegou aqui, né? Nós temos aqui algumas terminologias que a pessoa não tá muito habituada, né? Sim. Quando você fala sub 3, né? Aquele tempo que é abaixo de sub 3 horas da maratona. Exato. Que é uma marca boa para um atleta amador. Exato. Excelente para um atleta amador. Muito bom, é excelente. Excelente, é como você... Aí que esse sub 3 a gente usa como se fosse parâmetro para classificar para os majors, maratonas majors. Sim. Que são Londres, Boston, Chicago, Berlim, Tóquio e Nova York. Nova York. Tem o tempo de corte aí que você precisa correr para participar desses como se fosse o índice, né? Isso, o índice, exatamente. Legal. E também tem a questão do pace, né? Pra quem não tá habituado, né? São os minutos que você percorre 1 km. Alcançar 1 km, quilômetro. Legal, cara. E como tu falou aí do lifestyle, né? Do estilo de vida atrelado à alta performance em si, isso é muito bacana porque você falou a palavra-chave, né? Ambiência. Isso. Né? Isso molda tudo na sua vida, né? Vai dar um caminho, um caminhar que você vai tracejar no decorrer da sua caminhada de vida, né? Então acaba que tem muitos estudos que frisam isso também, que você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Então se você conviver com pessoas supérfluas, você vai ser mais um supérfluo. Com certeza. Se você conviver com 5 pessoas que têm esses hábitos bons para com o esporte, né? Que praticam corrida, você vai ser um corredor. Se tem uma fruta estragada no meio de várias frutas, você acaba estragando todas essas frutas, entendeu? Então, eu vivi isso várias vezes. Eu já trabalhei e fiz projetos com empresas internacionais e cada vez que fiz essa mudança, eu me sentia indo para aquele canto lá, para aquele lado, para aquele estilo. Aí eu voltava para esse estilo. Eu sou uma pessoa flexível, não tenho muita... Sim, não sou muito extremo de ficar num pensamento só. Não, eu sou aberto de aprender coisas, aberto de mudanças de vida e tudo. Então, a corrida, por que eu friso e falo milhares de vezes que não é só corrida, especialmente para quem tem alguns objetivos como maratona, é porque realmente muda o teu estilo de vida. Estilo de vida, o teu trabalho, o teu ambiente, os horários de sono, de dormir, de comer, de tudo. Até 2021, eu tinha 13 turmas. Eu dava aula para 13 turmas por semana. Hoje, eu dou aula 2, 3 vezes. Até 2022, a minha renda quase por inteira, uns 70%, era dando aulas de inglês. Hoje, a minha renda das aulas de inglês é 15%, 20%. Então, se eu planejei isso, não, nunca fui planejado, mas fui arrastado nesse ambiente que a gente falou. Você vai mudando de estilo de vida e você vai fazendo o que você gosta, e isso que você gosta traz certos benefícios. Tem um ditado dos meus ancestors, os antigos mouros, que o cara falava assim, eu vou tentar traduzir, mas não sei se vai fazer muito sentido. Primeiro você cria um serviço, faz esse serviço, oferece esse serviço para a humanidade, tipo, eu tô aqui, eu tô pensando num problema, num serviço, eu vou dar para o povo, e esse mesmo serviço automaticamente vai me dar dinheiro, que é coisa financeira, sabe? Sim. Então, qualquer coisa que você quer criar na tua vida, pensa primeiro no serviço que você vai oferecer e depois esse serviço vai trazer finanças, vai trazer dinheiro. Então, eu não pensei em viver com corrida. Não pensei de ter patrocinadores, não pensei de sei lá, de qualquer coisa relacionada a viver financeiramente de corrida. Mas como eu me dediquei a isso, me coloquei por inteiro dentro disso, isso
me deu uma volta, Que entendeu? deu um retorno. Uma certa retorno financeiro, entendeu? Foi um investimento. Então, foi investimento sem querer, sabe? Tipo, vou cair de paraquedas nele. Mas muito legal, cara, porque você já distorce da grande maioria das pessoas, né? Porque nós temos aqui, pelo menos nós brasileiros, né? Nós temos essa tendência de já seguir uma esteira posta pela sociedade. Que é o quê? Você sai do colégio, você vai para a faculdade, depois você vai viver um emprego e depois você vai se aposentar pelo INSS, certo? Será que é isso mesmo de fato que você quer percorrer para a sua vida? E a definição de riqueza, cara. E eu tenho um exemplo que da minha família. Uhum. Eu tenho um tio que é bem financeiramente, ele não tem problema nenhum, assim. Ele sempre trabalhou no alto escalão do governo francês, italiano francês, mas nasceu no Marrocos. E ele mora numa cidade chamada Lyon, na França. Sim. E esse tio, ele tem 3 filhos, ele dedicou a vida inteira para educar esses filhos, agora são grandes, um engenheiro, um jogador de futebol, uma médica e tal. Bem diversificado, né? Bem, ele dedicou a vida inteira, sabe? Sim. Ele tem uma casa boa lá na fazenda, sim, uma vida super legal. Aí um dia desse assim, fui visitar ele, e a gente tava conversando, ele falou, cara, você vive viajando. Ano passado você veio aqui, você foi pra Canto X, tô gastando muito, né? Eu disse, com certeza tô gastando muito. Aí ele falou assim, há 10 anos atrás, eu iria olhar em você e dizer que você é estúpido. Mas hoje, com tua idade e minha idade, eu tenho inveja de você. Porque hoje eu quero viajar, eu tinha uma opção na minha vida que, eu vou focar apenas em produzir hoje, só produzir, o máximo possível. Eu vou dar o melhor para meus filhos, aí eu vou curtir depois, eu vou viajar depois, eu vou fazer as coisas depois, eu vou fazer o que eu gosto depois. Sim. Aí hoje, quando eu parei quase aposentando, falta pouquíssimos anos para aposentar, cansou. Eu não tenho mais energia para fazer nada. Meus filhos são grandes, não estão querendo aqui ficar em casa comigo, não me visitam muito. Então eu não tenho a mesma energia, não tenho o mesmo pensamento de vida, eu não consigo mais utilizar isso tudo que eu tenho. Então era melhor eu ter criado ou achado um balanço entre life e work, ou a vida e trabalho. Sim. Eu acho que às vezes falta isso nas nossas vidas. A gente pensa muito, junta, trabalha. Aí chega um momento, e aí? Tipo, eu vejo aqui muitos jovens, cara, essa coisa que me deixa, não sei, sentindo uma certa estrangeira. No Instagram tem muita gente que, eu juntei meu primeiro milhão com 19 anos. Como que tu juntou o primeiro milhão? Como foi o caminho até? Que vendindo algo errado, ou jogando tigrinho, ou você enganando o povo na internet. Então, por que eles fazem isso? Porque na cultura brasileira, com todo respeito, gostam de olhar números. Eu vejo o carro X, o status. Um amigo meu aqui, espero que ele não descubra que eu tô falando dele, ele queria comprar um Porsche. Se você falar o nome dele, a gente compra. Não. Ele comprou um Porsche. Aí eu falei, macho, pra que você quer comprar um Porsche de 700 mil reais e andar nessas ruas buracadas de Fortaleza? Aí ele, cara, porque as pessoas vão gostar, vão dar mais respeito quando me veem. Credibilidade, ele falou. Eu tenho mais credibilidade, mais clientes andando de Porsche, sabe? Entendi. Cara, isso só existe aqui. Isso eu te juro, só existe aqui. Então, a gente não sei como chegamos nesse papo, mas foi. Não, entendi. Mais ou menos isso. Já colocando um adendo aí nesse assunto, né? Você falou aí na questão do status, né? No mundo das finanças, a gente atrela isso a 3 fatores. Não sei se você conhece, né? Você tem custo, tem despesa e tem prejuízo. Você sabe a diferença dos 3? Como custo, despesa e prejuízo. Sim. Eu vou aqui resumir aqui para você ter esse insight, tá? Custo seria necessariamente um carro, por exemplo. Sim. Mas depende. O carro ele pode ser uma despesa e um prejuízo também, sim. Tá? Porém, um advogado, certo? Não estou falando que é para todos os advogados terem esse carrão, né? Mas se um advogado, ele é dono de um renomado escritório, sim. Certo? Ele tem advogados que trabalham para ele, né? Você concorda comigo que na visão do brasileiro, ele pensa muito nesse custo, porque vai ter um retorno financeiro para ele. Pronto, é esse que o meu amigo falou. Então, ele pensa muito nessa vertente. Porém, quando você não é, ou não está numa hierarquia tal qual a esta, se torna um prejuízo ou uma despesa. Porque a despesa seria o quê? Seria aquele gasto supérfluo que vai te trazer uma satisfação, certo? Você vai ficar feliz no fator emocional,
porém vai sair do seu bolso e o dinheiro ele não vai retornar. Cara, tu falou uma coisa muito... A gente tá falando de cultura brasileira e questão de estátua. Você tá vendo que mesmo os advogados, as pessoas intelectualmente melhores, não são pessoas de normal, não tô falando de normal, pessoas com mas intelectuais, eles mesmo vão encaixando nesse caminho de estátua. Eu sei só vou ter cliente X se eu aparento para esse cliente X certa status de vida, entendeu? Sim. Ou seja, a gente está alimentando essa cultura a crescer. Em vez dessas mesmas pessoas intelectuais dão para nessa questão, não, estão alimentando. Eu entendo do lado financeiro, do lado de business, ok. Porque quando a gente fala de business, eu quero ganhar dinheiro. Então, há estratégias para eu ganhar dinheiro e um deles, se for esse, tá aceitável, tá tudo ok, não tá ilegal, não é ruim, entendeu? Só que está alimentando um lado que, no mínimo, estranho. Tipo, para mim que é de fora, que não consigo entender isso, sabe? Total, porque quando a gente vai correlacionar pro fator do Oriente, por mais que o Marrocos ele seja um país ocidental, né? Ele tem essa predominância aí de algumas culturas, ao meu ver, do Oriente, né? Você vê aí que tem a origem do Islã, né? Tem a predominância do Islã, e o Islã já difere dessa vertente para com o dinheiro, né? Ele já propaga bons hábitos de poupar, ter essa poupança familiar, mas não a ganância e o enriquecimento, aquela fortuna abusiva. Sim, até tem igual a igreja, se não me engano, protestante, né? O evangélico, isso aqui que tem que pagar dízimo. E no islamismo também tem 10% todo ano que você paga os seus ganhos anuais. No caso é obrigatório lá. Obrigatório. Tem 2 vezes, na verdade. Tem isso e tem no final do Ramadã. Tem que juntar, em vez de pagar impostos, algo assim, você tem que pagar os mais necessitados, mas diretamente para aqueles... e Zakat. É Zakat, pronto. Zakat. Não sei se falei certo. Esse, Zakat, falou certo mesmo. Então, existe isso. Mas, cara, hoje em dia, eu vou te dizer, com TikTok, Facebook, Instagram, essas redes sociais, o mundo tá ficando literalmente igual. Hoje você vê a mesma coisa no Marrocos, a galera querendo aparecer ou faz coisas que não faz parte realmente do hábito deles, fazem só porque outra pessoa faz, ou eles olharam nas redes sociais e aquele ídolo deles está fazendo, então se matam para fazer igual, algo assim. Então não é mais questão de país nem de religião, não, infelizmente. É o poder da influência, né? Hoje o virtual tá aí para isso. E aquela pessoa que você segue de fato e você começa a seguir e vislumbrar o caminho dela, você acaba se tornando influenciável, né? Por isso que é tão importante, você até mesmo está falando aqui nesse podcast, para influenciar mais e mais pessoas a terem esses hábitos bons, né? Hábitos bons no quesito da saúde, né? A gente propagar também essa ideia aqui de ter hábitos bons para com o dinheiro, né? E também, tudo aquilo vai para um ponto de partida do que você quer defender, né? A partir do momento que tu sair da esteira comum, né? Que eu até falei aqui, que seria faculdade, emprego e INSS, né? Tu já foi para outra esteira. Não sei se tu sabe qual que é, mas seria a esteira do que você quer defender. Quando você escolhe o que você quer defender, por exemplo, Jamal quis defender essa visão do lifestyle, né? Propagar esse lifestyle. E demora pra achar, cara. Demora. Eu fiz várias graduações. Eu não sou professor, eu nunca vou deixar de ser professor, mas eu já contei no início que eu queria ser diplomata. Eu fiz muita primeira graduação, segunda graduação. Eu trabalhei com um pouco, e não é política, mas relações internacionais. Trabalhei numa revista turca também relacionada a isso, num movimento muito grande lá. Então, até a gente achar... Eu nem sei, talvez isso muda. Eu tô totalmente aberto para mudar no futuro. Então, é isso. Né? Não tem problema de... não, tem que... Não. Não tá errado. É de boas. Não tem problema aqui, entendeu? Tipo... Tá errado. Mas demora a achar o paixão de verdade do que você... E você ganha o pão daquele paixão. Pronto. Você gosta daquilo e você ganha... Era isso que eu ia seu sustento não é só de hoje, mas de amanhã também. Porque... Começa vai chegar ainda secundária. Pronto. Se vai chegar um momento que você não vai conseguir produzir como hoje. O Jamal de 33 anos não é igual de daqui a, sei lá, 20 anos. Então, a minha produção vai baixar. Tem que estar preparado para aquele momento também, sabe? Total. É muito da escolha do que você quer defender, né? Exato. Do que você quer defender. Muito bacana, cara. Mas falando aqui do que você defende hoje, né? Das competições. Sim. Qual, ao seu ver, foi a mais desafiadora até o atual momento? Eu sei que você correu agora... Chicago, não foi? Teve até aí um case aí que você falou aí nos bastidores antes do podcast. E teve aí um quesito aí que teve a desvantagem, né? Um desconforto muscular e tudo mais.
Mas qual seria a prova que foi mais desafiadora ao seu ver até hoje? Cara, a maratona todas são desafiadoras. Não existe. Quem falar que a maratona essa foi fácil, não é mentira. Mas existem umas são mais desafiadoras que outras. E para mim, até hoje, eu acho que foi isso de Chicago, que foi bem psicologicamente bem desafiadora mesmo, por causa dessas expectativas que geraram em torno dessa maratona, da preparação, de quanto de energia eu coloquei nessa maratona, quanto disciplina eu coloquei, entendeu? Então, na parte, quando chegou o momento que eu vi aquele sobre 2:25 fugindo das minhas mãos, 2h25, foi o momento que eu perdi totalmente o controle da minha cabeça, das minhas emoções, e tudo virou uma bagunça. E pior coisa do homem é perder o controle da cabeça, das emoções, sabe? A gente não gosta de se perder nos sentimentos. E em Chicago eu me perdi total nos sentimentos. E aí chega a fraqueza mental, chega o choro, chega tudo. Eu acho que por esses motivos foi talvez o pior, o mais desafiador que eu fiz, que é a Maratona de Chicago. Segunda, né? Porque ano passado eu fiz, fui dura também, mas não foi tão ruim como esse, não. Mas o tempo foi 4 minutos. Passado? Foi. Eu achava que foi ruim ano passado, mas esse ano foi realmente muito pior. Entendi. Ano passado foi 1h29 e esse ano foi 2h29 ano passado, 2h32:50 nesse ano. Então foi bem diferente. 3 minutos de diferença, coisa pesada. E você falou de um fator primordial, né? Que é a questão do mental, né? Sim. A corrida, ela exige muito disso, né? É sempre você contra você. E quando a gente atrela pra vida, nada mais que sempre você contra você, né? Isso é muito importante, você ter esse treino mental, né? E eu vejo que a corrida, ela molda isso na gente, né? Você é maratonista, eu sou maratonista, você me influencia, né? Mas acaba que quando eu comecei a praticar 2 anos e 2 meses que eu tô correndo, né? Você vê esse quesito mental. Você tem que criar essa disciplina, criar esse bom hábito, você começa a correr, é desconfortável, não é fácil. Você começa a se questionar qual é o motivo que eu tô fazendo isso. Só que a vida tem muita coisa que a gente faz porque de fazer, não tem muitos motivos, né? Então, a corrida te ensina isso, de fazer coisas que você gosta, e você questiona teus gostos, mas seguir fazendo. Exato. Não tem saída, sabe? Por que eu te contei lá no Chicago que quando parei para receber o tratamento, a mulher colocou um negócio nas minhas mãos, spray. Aí eu coloquei nos meus olhos, e tava meio roxo, tava tudo ardendo, nariz e tudo. Aí eu comecei até essa pergunta, cara. Por que eu não paro agora e saio dessa prova e acabou-se? Mas outra parte estava dizendo, mas você é fraco? Você quer desistir? É isso? Sim. Você é tão fraco assim que vai desistir? Entendeu? Só que essa pergunta que você faz não é só lá no momento. Qualquer situação difícil da tua vida, você vai lembrar daquilo lá. Entendeu? Eu falei que uma tia minha que é psicóloga me falou um dia, inclusive eu postei um vídeo que viralizou de certa forma ou outra, que me falou, cara, quando você tá correndo uma maratona e você tá naquela situação muito difícil e você quer desistir, lembra do Jamal, criança, que nasceu naquelas montanhas, teve que andar para a escola 5 km indo, 5 km voltando, no neve, no sol, no qualquer situação. Pensa naquilo lá, que aquilo lá tá mais forte do que hoje. Caramba. Então, há situações que a gente faz que não servem só para o momento, servem para futuro também, para qualquer coisa que você faz na vida. Então, se eu passei aquele momento de extrema dor, talvez outros momentos vão ser dorzinha, sabe? Uma coisa leve, não é tão pesada quanto foi o momento. Porque tu já meteu essa dor, né? Exatamente. É um treinamento, cara. É um treinamento mental, físico, de todas as outras formas, sabe? Maratona é isso. Que massa, cara, que massa. E é muito do que o Bernardinho fala, né? Eu vi até outro podcast do Bernardinho, ele falou que a disciplina é isso, né? A corrida, ela molda esse caráter, molda essa disciplina. Sim. E a disciplina é o conforto no desconforto. Né? Literalmente é isso. E molda para qualquer que seja a área da vida, né? E você sai sempre mais forte que entrou, como dizem. Não tem jeito. Raramente você vê que muita gente corre a maratona e você vê que tem gente que termina em 6 horas, em 7 horas, mas muito difícil você tirar um maratonista assim, da prova, para
para não completar. Às vezes você vê pessoas terminando depois do tempo de corte. Sim. Muita gente termina já a maratona, já tiraram os tapetes, tiraram tudo, mas os caras não querem parar, querem completar. Mas é uma coisa mental, sabe? Mental. É um desafio pessoal e mental. Total. Não quer desistir. Eu acho que mais ou menos isso. Quando você chega nesse patamar de viver uma maratona, eu não vivi ainda, pretendo viver aí. Vai. Né? Claro, com certeza. Vai me ajudar, viu? Vai me ajudar. Mas você chega nesse patamar de um grupo seleto de pessoas também. Sim, né? sim. Que menos de 1% da população mundial corre a maratona. Sim. Né? Então isso é muito importante. Muito importante mesmo. Mas eu queria falar um pouquinho contigo agora, antes da gente falar um pouquinho sobre finanças, né? De ritual pré-prova. Porque muitas pessoas elas ficam naquele anseio da prova, né? Tu tem algum ritual pré-prova que consiga passar pro pessoal para tranquilizar, para preparar o mental? O que você tem a dizer sobre isso? Tem uma coisa que muitos atletas profissionais usam, que é self-talk, sabe? Sim. É você conversar contigo mesmo. Você se pergunta. E se a gente tem um preparo bom, geralmente a gente consegue esfriar essa ansiedade, essa ansiedade às vezes que chega a ser forte. Uma das coisas é se eu me preparei certo, se eu fiz uma periodização, uma dieta boa, periodização boa, se eu não estou com alguma lesão que pode me impedir. Se você tem todas essas respostas prontas, a ansiedade vai embora. Não vai embora 100%, mas vai diminuir muito. Aí você começa a se falar contigo. Eu já passei por 30 km, faltava só 10. Já fiz 35, faltava são 7. Então, quando você... Isso, você começa a criar vamos dizer, se convence que o que você vai fazendo, está fazendo porque está preparado, está pronto para aquilo lá. Então, esse self-talk, essa conversa contigo mesmo, é muito importante. Você faz numa noite interior, você faz uns 45 ou uma hora antes de largar e tudo. Aí assim que largar, geralmente assim que tu entra na linha de chegada, especialmente as maratonas grandes, que tem muita gente, e o tempo passa voando de tempo que você acorda até largar, assim, tempo voa. Aí você acaba, assim, a ansiedade acaba saindo muito mais rápido quando você largar. Então, a questão é se você está preparado ou não. Se você está preparado, vai lidar com essa ansiedade. Entendi. Consegue moldar, consegue passar, né? Por cima dessa Agora, ansiedade. se você tem muitas dúvidas sobre o preparo, especialmente físico, mental, você vai adquirir na jornada. Lembra que eu falei que a maratona é a jornada. Então, você vai adquirir um pouquinho de preparo mental. Claro que o treinador tem uma importância nessa jornada, ele tem que te mostrar, tem que desenhar o caminho para você, tem que mostrar que é um processo bem trabalhado, que você vai sair vitorioso dele, mas você tem que se sentir que já fez o que era para ser feito e está pronto para alcançar ou para enfrentar aqueles 42,190. Total. Acho que é isso. É um trabalho a 4 mãos, né? Como você disse, né? Você tem que a longo prazo, né? E requer muito preparo, muita disciplina. Muita disciplina mesmo. Tem que querer se submeter a isso, querer submeter esse sonho, né? De trilhar esse caminho e também ser assessorados, né? Ter essa consultoria de especialistas para bater essa performance. É muito importante mesmo. Mas já atrelando a consultoria, você falou aí que hoje no mundo do esporte a tua renda, ela é quase, a grande maioria, é do esporte mesmo, né? Antes era de professor de inglês, você falou? Sim, ainda sou professor. Você é professor de inglês. Mas tem grande parte da minha renda vem do esporte. Patrocínios, que legal, apoios, parcerias, assim. Claro que quando você quer crescer nesse mundo do esporte, das redes sociais, você tem que ter muito cuidado a não aceitar tudo que é ofertado a você. Senão você vai acabar fazendo aquilo que a gente conversou no início, que é mal influenciado. Sim. E nas redes sociais você sempre recebe ofertas muito, assim, grandes, aquelas coisas, meu Deus, é muita coisa e tal. Mas aí você tem que calma, analisa, ver que tem coisas que pode te dar um ganho muito rápido, mas pode te quebrar e quebrar aqueles que te acompanham, aqueles que gostam de você, a sua imagem e decepcionar aqueles que te acompanham também. Então, não digo que eu sou rico, ganho muito nas redes sociais, no mundo de corrida, porque eu sou uma pessoa que tô indo devagarzinho, aceitando aos poucos, e crescendo aos poucos e amadurecendo também. Eu tenho muito medo de errar e decepcionar os meus, eu chamo amigos, sabe? Tipo, eu tenho esse cuidado também. Com seus seguidores. Isso. Né?
é zelar aí com sabedoria, né? Exatamente. Ser inteligente a ponto de ser sábio para adquirir o erro dos outros e não propagar esse erro para você. Porque é isso que a gente vê. No Brasil é fácil de fazer isso, que a gente vê nas redes sociais. Sim, total. Você vende tudo, né? Vende tudo. E uma grande concorrência minha até, nós vendemos hoje um preço, né, a ser pago no hoje para você vislumbrar o futuro. Né? Ou seja, você com a saúde financeira hoje, estruturando, vivendo o equilíbrio, como você falou, você consegue moldar um futuro satisfatório, uma aposentadoria para você, né, por conta própria, para você e sua família terem esse zelo e essa qualidade em 10, 20, 30 anos. Porém, o brasileiro não tem esse vislumbrar. Ele quer para hoje, para amanhã. A longo prazo. Ele quer para hoje, para ontem, na verdade, né? E eu aposto que você se depara aí com pessoas oferecendo um tal de tigrinho, de pets. Muito. E é bem comum. Muito. Bem comum. Já chegou alguém para falar várias vezes. E foi persuasiva a ponto de querer fechar? Como é que foi? Cara, eu recebi algumas desses tigrinhos de jogos online, na verdade. Sim. Jogos de... Não é necessariamente tigrinhos, mas relacionados a apostas, essas coisas. Recebi também, para mim foi o pior de todos. É uma empresa, até um cara, assim, relativamente um influenciador, porque eu vi o perfil dele, ele pessoalmente fala comigo, que ele vende coisas manipuladas online, sabe? De capsulados, sei lá. Entendi. Aí, claro que tem muita empresa séria dos encapsulados. Eu tenho parceiros meus, patrocinados meus, que são super sérios e fazem produtos de qualidade. Mas esse cara aí veio pra mim e dizer, Gemal, a gente pode fazer essa tua história pode render um bom dinheiro e tal. A gente vai fazer um produto... Poder da influência. Né? Isso, produto emagrecedor, né? Daqueles que vendem sonhos, que você vai tomar e emagrecer outro dia. E a gente vai fazer um grande lançamento teu, dizendo que vai revelar o segredo de como você perdeu tanto peso em pouco tempo, como chegou na alta performance, e a gente vai lançar esse produto aqui. Que é isso. E tal. Que distorção. Então, eu fiquei tipo, caraca, macho, pelo amor de Deus. Aí eu nem respondo mais. Tipo, nada. E uma coisa que eu iria dar um ganho, por exemplo, talvez não iria fazer com meus parceiros atuais, aqueles limpas, né, que eu tenho muito orgulho de divulgar, de ser parte do projeto deles e tudo, e talvez em 2 anos. Mas é aquele negócio. Talvez eu ganho hoje, fora de ficar sempre com peso na consciência, peso com outros, talvez nem dura para amanhã, entendeu? É isso ao longo prazo ou agora, entendeu? Exato. Você tem que escolher. Com certeza. Tem que escolher. Escolher também, eu não sei se aqui sente, mas aquele peso que fica na tua cabeça de você ter feito algo errado ou algo certo. Eu acho que isso é tudo. Viver em paz. Você dorme em casa, chega, dorme igual um príncipe, né? Um rei. Igual um rei, né? Um príncipe. Um príncipe preciso, sei lá. Mas é muito complicado esse viés aí, porque ele vai pela questão do emocional, né? Sim. E as pessoas, os brasileiros em si, eles gostam e ter esse vislumbrar de enriquecer no curto prazo. Querendo ou não. E acaba que você pega os números, né? Se você pega aí a sociedade brasileira, tem 216 milhões de pessoas. Sim. Certo? Sendo que 70,1 estão com o nome sujo no SPC de Serasa. Endividadas, certo? E você pega esse montante, toda essa conjuntura, e somente 29%, se liga, 29% consegue poupar. Quando você pega esse número de 29% e você vai estratificar, você vai ver que 80% é num investimento conservador, que seria o pior investimento hoje, seria a poupança. Sim. 15% é títulos públicos e créditos privados, aquele dinheiro que tu empresta para o banco, né? E somente 5% seria renda variável, ativos para longo prazo, para você se aposentar. Sim. Tu percebe a discrepância que dá? Mas o tigrinho todo mundo joga. Não, se você pegar aí esse fator, né? 50 milhões. Cara, mas eu acho que os influenciadores têm um grande, como diz, culpa com isso. Grande. Eu vejo influenciadores muito grandes. Primeiro, que aceitam. Uma coisa assim, cara, eu fico chocado, assim, perturbado de como que a pessoa é um influenciador, o conceito de influenciador. Sim. Tipo, tem uma pessoa que até, inclusive, foi presa e tal, um dia desses. Não fale nome não, se falar, a gente conta aqui. É influenciador, macho. Tem outro cara lá, é influenciador. O que esse cara produz? Qual produção? Qual a apresentação que ele está dando para influenciar outro?
O que ele faz? Né? Mostrar a casa, mostrar o carro, mostrar coisa. Esse é o tipo... Isso não... Você entra no YouTube e vê aquele carro na fábrica. Não precisa o fulano te mostrar o carro. Entendeu? Vai ver nas competições, nos expos, entendeu? E o pior, a pessoa abraça isso, né? Isso abraça e defende. Mas é isso a educação, entendeu? É isso a fraqueza do sistema educacional, entendeu? A gente talvez as pessoas não tenham a cabeça deles não está blindada suficiente para essas perfurações, né? Para a entrada dessas mal influências. Então, para mim, o que me choca mais é esse tipo de influenciadores. Eu acho que a justiça brasileira tem que abrir mão um pouquinho, abrir os olhos, né, com isso, e punir severamente. Senão estão dançando nas caras dos... Infelizmente, a maioria das vezes, os pobres, que não têm condições para até comprar pão do dia, mas prefere gastar nos tigrinhos, né? Gastar nos tigrinhos. Então, eu que até parece que Bolsa Família usada no... Cara, isso que ele tá... louca, mano. Ele tá percolando todo e qualquer tipo de família brasileira, né? Você percebe aí que percentual da família, né, tá indo pra tigrinho, pra aposta esportiva. E é muito complicado, cara, porque tudo isso baliza em quê? Em educação financeira, né? Cara, sim. A nossa diarista, eu tava conversando com ela sobre isso, ela falou que julgava, entendeu? Que ela ganhou R$800 no tigrinho, uma coisa assim. E depois perdeu tudo e perdeu mais o dinheiro dela. Entendeu? Aí eu teve uma conversa muito longa com ela, explicando. Eu, na verdade, pedi pra ela, ó. E é um desafio difícil de quebrar. Me fala quem que você segue. Senta aí. Você segue essa influenciadora? Essa influenciadora sigo. Então para de seguir. Ou me fala por que tá seguindo. Me fala por que tá seguindo. Se quiser continuar seguindo, siga. Mas me dá só um motivo por que você está seguindo isso. O que você aprende. E ela falou? Aí, não sei, eu acho que legal, eu acho que bonito, eu acho não sei o que. Eu disse, tá, então, quando chegar em casa hoje, você pega todos eles e reflete. Por que você está seguindo? O que você ganha seguindo eles? Você está aprendendo alguma coisa? Sei lá, como cozinhar, como te motivam a fazer coisas? Entendi. Sei lá, a investir de maneira certa, correr, fazer educação, fazer esporte. Ou essa pessoa é um atleta, essa pessoa é um apresentador de TV, essa pessoa... Sim. Ele tem algum produto a te apresentar? Não tem. Porque sustentação não é um produto. Aí, espero que tenha funcionado essa conversa, né? Ela disse que não faz mais, vamos ver. Vamos esperar. Esperar. Qualquer coisa tu pede pra ela seguir a NM Investição pra pagar aí valor, certo? Pra gente quebrar essa objeção dela. Cara, você vê que geralmente esses perfeitos têm menos engajamento que esses... Total. Impressionante. Quem está querendo pagar o preço no hoje para enriquecer a longo prazo? Você produz conteúdo legal e tudo, mas você não chega nos 10% dos caras aí que são mostrar a coisinha e pronto. Se mostra status, se mostra esse conhecimento. É complicado. Por isso que molda muito daquela imagem, né, do Brasil ser um país rico, porém pessoas de mentalidade muito rico. Mentalidade pobre. Sim, infelizmente. Não é tudo. A gente tem... O que me surpreende, que tu falou no início, de não só ver daquelas pessoas que infelizmente não tem ou não teve chance de estudar, tal. Sim, vem de pessoas renovadas. A minha problema é que esse problema vem de pessoas aparentemente intelectuais. É isso que deixa bagunçado a minha cabeça. Como que pode, cara? Você é um advogado, você foi pra faculdade, teve chance de ler livros, estudar e tudo, e você acredita numa coisa dessa? Tipo, mas é a pessoa... você vende esse produto. Você é um advogado, você está vendendo esse produto, você não sabe que está errado, por que está fazendo isso? Então, talvez a gente tem duas opções na vida. Ou a gente usa o caráter, ou a gente é obrigado a usar o caráter. Exato. Se eu tenho uma população que não está se controlando, eu preciso de alguma lei para controlar isso. É aí que entra o Estado. Entendeu? Vou te dar um exemplo muito simples. Sim. Na minha região, no Marrocos, literalmente não tem polícia. Raramente você vê polícia na rua. Mas é muito difícil você ver um roubo, um furto. É muito difícil. Sabe por quê? Porque se alguém roubar, ou ele vai apodrecer na prisão, ou não vai chegar na prisão. Porque alguém vai tirar a coisa dele antes. Entendi. Entendeu? Então tem uns leis rígidos com isso. Isso que faz as pessoas... não, os marroquinos são lindos, maravilhosos, são mais educados do mundo. Não, se tu abrir, eles vão roubar tudo. Inclusive, quando você vai lá como turista, eles te vendem uma coisa que custa R$2, eles te vendem por R$20. Negócio.
Ok. Mas imagina se fosse, tipo, se tivesse leis mais frouxas e tal. Sim. Aconteceu muito Você pior não que aqui. terra de ninguém. Então, já aqui no Brasil não tá funcionando essa coisa de a pessoa ser auto-educado, sabe? Eu sou intelectual, sou influenciador grande, então eu sei que esse tigrinho tá destruindo a sociedade, não vou fazer. Como Estado, sei que isso não tá funcionando, então bora colocar as leis rígidas para controlar, para ter o governo, o Estado tem o poder sobre a sua população. Sim. Senão não tem, as coisas vão continuar assim de uma forma aleatória. Total. E é muito crítico, cara, porque você percebe que em números, 52 milhões de pessoas estão apostando. 52 milhões de pessoas apostam em casas de apostas, sendo bets, sendo tigrinhos. Se você pegar a correlação com bolsa de valores, não sei se você sabe o número, mas bolsa de valores aqui no Brasil seriam 5,1 milhões de pessoas que investem em bolsa. Então, a discrepância. Minha nossa. E isso é novo, né, relativamente? É novo, já passou da bolsa de valores, digamos assim, né? Algo que é recente. Cara, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é extremamente, assim, é muito sério mesmo. Muito sério. Demais. 50 milhões versus 5 milhões é coisa absurda. Mas é um combate que tem que ser combatido. Sim, com né? certeza. Por isso eu converso sobre isso. E eu falo abertamente, e eu sei que às vezes uns temas não são populares, mas eu falo, cara, isso é errado. Isso. Eu sou corredor, eu sou, vamos dizer, um influencer de esporte, de corrida, mas de vez em quando eu falo sobre isso. Tá errado, eu não vou aceitar. Claro que o Brasil é realmente um país, às vezes, você não pode falar tudo, mas Sim. A gente tem que se posicionar de alguma forma, sabe? É por isso que é muito importante, Jamal, você ter a introdução também da educação financeira na prática. Sim. Né? Porque a teoria é linda, né? Você vê aí grandes influenciadores vendendo a questão da educação financeira, porém na prática já é algo que você vai para a virtude de quê? Sim. De bons hábitos, de planejamento, de disciplina. Coisa real, que não é ganho de hoje para amanhã. Algo que você também molda no esporte e se você linkar com a sua saúde financeira, tá certo. Eu sei porque nossos consultados eles conseguem essa performance perante esses bons hábitos. Na escola não tem educação financeira? Não tem. É algo que deveria ser retificado. Pelo menos o mínimo, né? O mínimo. Assim como no Marrocos você tem essa imersão no esporte, né, na corrida, que propaga caráter, disciplina, a educação financeira na escola seria de fato isso define muito a economia do país, a saúde financeira do país inteiro. Não é só de um individual, é o coletivo também, sabe? O problema é que tem grandes pessoas aí, grandes instituições também que ganham perante essa falta de educação. O Estado em si ele ganha, sim, né? Porque grandes bancos. Acaba que se você for crítico, você não vai fechar. Até a política ganha, cara. Até a política ganha, exato. Entendeu? Você começa se eu não preciso do Estado, se eu não preciso do político, eu tenho mais liberdade de escolher um, por exemplo, que o outro. Mas, tipo, volta em mim que eu vou criar uma bolsa do X. Não, se eu tenho financeiramente eu sou eu mesmo, independente, então eu vou ter mais posição na sociedade, eu vou ter mais liberdade de escolher quem eu quero votar, o que eu quero fazer, Então eu acho que o sistema inteiro ganha com isso, infelizmente. É complicado. Por isso que eu falo muito das pessoas que começam a investir com a gente, né? Ou até que já estão investindo, pretendem aí buscar conhecimento, né? Através de livros, cursos. A pessoa que começa a investir, de fato, ela começa a ser mais crítica. Ela começa a entender um pouquinho de macroeconomia, que é a base de tudo, né? Entende o que é o PIB, o que é o IPCA, o que é uma taxa de juros ou a inflação. Ela começa a ser crítica, ela começa a avaliar. Que é o básico. Que é o básico. Só que o problema é que essas letrinhas, muitas delas, ainda é um limbo na sociedade brasileira. E ninguém quer saber. É o jeito feliz de brasileiro viver, mas do outro lado custa muito caro pro país. Exato. Eu digo, cara, é lindo ver o brasileiro tá nem aí pra tudo e vivendo pra viver, mas do outro lado isso tá atrasando um pouquinho o país, sabe? E a gente conversa sobre os Estados Unidos, que eles têm um sistema que tudo funciona de certa forma e pronto. Não tem jeitinho, não tem um sistema frouxo, nada. E aqui é o contrário. Tá certo, né? Pronto. Eu acho que mais quando você compara Brasil com Estados Unidos, você percebe que 60% das pessoas americanas, elas investem em bolsa. Sim. 60%. Quando você compara o Brasil, 5% somente. Mas é muito disso, cara. É muito da educação financeira na prática, é você
ter o hábito de você se pagar primeiro, né? Porque, Sim. por exemplo, o brasileiro ele é acostumado aqui a pagar boleto. Ele vive esse eterno ciclo. Trabalha, Paga dinheiro na boleto, conta, paga boleto, trabalha aí. novamente. É o ciclo infinito que Sim. é uma analogia a uma corrida de ratos, Sim. certo? Só que, quando o cara começa a ter a educação financeira na prática, ele vai o quê? Ele vai pagar, antes de tudo, o principal boleto dele. Que seria qual? Seria o boleto dele mesmo. Sim. O ato de você poupar. Mas não somente poupar. Ninguém poupa dinheiro. Sim. Você investe dinheiro. Você investe em um título público, em um crédito privado, em um fundo imobiliário que vai te gerar uma renda passiva de aluguel, uma ação pagadora de dividendo. Então isso é muito importante. Esse rastreio, esse conhecimento das finanças pessoais, impor limitantes, porque nada é de mão beijada, né? Você vai Sim. ter o teu custeio fixo, vai ter o teu custo variável e teu parcela de investimento. Tem que seguir. Então é muito de moldar a disciplina, moldar bons hábitos e ter essa ciência, essa consistência, né? Essa disciplina. Acho que pra hoje é pra amanhã também. Isso é muito importante. Cara, sempre quando eu não sou, pra ser sincero, eu não sou também um bom nessa parte, então eu sempre peço a ajuda do meu sogro, de alguém que entende isso. Onde que eu vejo? Aqui ou algum canto, porque sempre a dúvida de nomes, sempre a dúvida sobre... É bem simples. Então não é uma coisa fácil de só vou lá e aprender. Como tu falou, sempre tem que ter algum tipo de consultoria, ou estudar, ou ver alguém que realmente entende do assunto. Você não vai pegar essas coisas de graça nas redes sociais, infelizmente. Na maioria das vezes não, né? Pode, uma coisa ou outra, mas sempre tem que pesquisar. E ir atrás. Se não for atrás, nada vai chegar até você não. Exato. E não existe almoço grátis, né? Exatamente. Você quer aprender por conta própria, né? Você Sim. vai atrás de cursos, de livros, Sim. você começa a treinar você vai sua vida. É isso. Né? Mas se você não tem tempo, né? Sim. Você contrata um profissional, tal qual um coach de corrida, né? Sempre. Que aí você vai agregar valor. Você vai ter uma pessoa cuidando das suas finanças, equilibrando suas finanças, alavancando aí seu patrimônio por longo prazo. E é isso que, no caso, a NN Invest, né? Foi o que eu decidi defender como consultoria financeira. Nós temos consultores, né? Nós estamos abraçando também uma casa de educação agora, via cursos, né? Mas hoje, predominantemente, com consultoria financeira, que abraça essa causa e consegue ter um desempenho satisfatório com o cliente. A gente quer ter esse, como é que eu posso dizer? Causar essa identidade nova para o cliente, entendeu? Porque uma pessoa que é endividada é totalmente diferente de uma pessoa que tem saúde financeira. Sim, você concorda? Com certeza. E o brasileiro, da grande maioria, é endividada. Né? E quando você chega no patamar de investidor, você começa a ser mais crítico, avaliar a liberdade. O cenário, é a liberdade. Você começa a abrir os olhos, né? Isso é muito importante, cara. Mas é isto, cara. É muito bacana a gente desenvolver esse papo, né? Atrelar a saúde física, a bons hábitos que moldam o dinheiro para a saúde financeira, né? E eu queria aqui falar um pouquinho com você, né? Já na consideração final, né? Um pouquinho aí de dicas de como manter essa disciplina, Jamal. Como é que tu consegue propagar essa mensagem pro telespectador aí que tá assistindo, que você influencia, como é que a gente consegue moldar essa disciplina? O que você acha? Cara, tem uma coisa que eu aprendi muito na faculdade, são duas dicas, duas modelos, duas técnicas, uma chamada SMART e outra ASPIRE, tá? Eu divido minhas metas em metas grandes e metas pequenas. Por exemplo, estou treinando para uma maratona. Então, a minha meta maior é chegar no dia da prova com saúde, sem lesão, sem... Como que eu vou chegar nisso? Preciso treinar volume X, cuidar da dieta mesmo, que essa é a maior falha minha, eu sempre falho, mas faz parte do processo também. Entendi. Organizar meus horários, eu preciso acordar às 4h30 porque eu não consegui treinar depois de 7 horas, porque é quente. Então, tudo isso é no caminho, sabe? Aí, dentro do SMART, tem uma letra aí que você measurable, que você mede o teu progresso. Sim. Chegou na metade de uma periodização, eu paro. Como que foi até aqui? Como que está o meu peso? Como está o meu preparo? Se eu estou realmente batendo uma meta de preparação ou não. Aí, se está batendo, ok, continua do mesmo jeito. Certo. Se não está batendo, para e reajusta de novo. Volta a ver o que está errado, reavalia, né? Reavalia de novo. Processo. E pronto, e vai. Tem coisas que eu tento, dentro disso, que sempre trazem muitos benefícios. Eu não vou dizer que eu estou 100%, não tenho um sucesso de 100% nisso, mas é aquela questão de 8 horas. É uma perfeição de vida, é uma coisa muito linda de falar, mas é muito difícil de aplicar, que você dormir 8 horas, produzir 8 horas,
e você se divertir nas outras 8 horas. Falando na teoria, parece muito fácil, porque você diz, cara, dormir 8 horas, ok. Posso dormir. Trabalhar 8 horas. É muito difícil você produzir 8 horas. Imagina você pegando um computador e trabalhar de 8 para meio-dia e de 1 hora para 5 horas da tarde. Sem parar, né? Sem parar. Produzindo. Eu não tô... É porque agora eu posso estar aqui produzindo, peguei o celular 10 minutos, 15 minutos. Vendo tigrinho. Eu tô pronto, vendo pronto. Mas depois do podcast ninguém vai ver tigrinho mais, viu? Não, se Deus quiser. Aí o que acontece? Você não consegue produzir isso. Só que se você tentar, você vai chegar perto. Sim. Então, nessa periodização passada, eu tentava sempre dormir 8 horas. Eu não bati a meta às vezes, mas às vezes eu dormia 7, 6:30. E eu parei de dormir 4 horas. Quando eu dormia 4 horas, eu teve que fazer mudanças no plano. Em vez de treinar na rua, eu iria para a esteira. Então, essa tentativa que a gente aprende. Porque você tem que fazer várias vezes a chegar no nível de perfeição. Nunca vai ser a primeira vez. Isso aqui é um fato. Você não vai aprender uma coisa... Bom, eu aprendi à primeira vista. Assim, fiz a primeira vez e estou perfeito. Não. A perfeição requer o tempo, prazo e muita dedicação e disciplina. Então, tem esse fator aqui. Com certeza. Penúltima perguntinha aqui no nosso podcast, a gente já tá quase encerrando aqui, né? O que é que você diria aí como dica para as pessoas que estão iniciando na corrida para não desistir? Sim, cara, hoje a corrida é uma moda, né? Tipo, muita gente tá correndo por ser... Que bom que é uma moda, mas como no Brasil tudo tem um prazo de vencimento, sim, eu tô com medo de corrida também. Corrida é um esporte popular, então é muito difícil de vencer, mas vai parar essa moda porque eu vejo às vezes a galera começando do lado errado. Então, em vez de você pensar, vou começar a correr, me divertir com meus amigos, vou para beira-mar, colocar metas, né? Colocar meta, vou correr minha maratona 10K, 5K, sei lá. Não, começar logo a olhar nos pace dos outros, qual tênis que tá usando, pace tênis também. De placa, o pace do fulano é maior que meu, o vídeo do fulano bateu não sei o que melhor do que meu. Esse lado aqui eu acho que é o lado errado de começar, porque quando eu comecei, eu não tava nem aí pra qual tênis, eu comecei com um tênis bem fino assim. Hoje eu falo do tênis, eu faço reviews de tênis, eu dou dicas de tênis e tudo. Eu quero que a galera separa quando eu coloco um tênis de placa, por exemplo, para especialmente alguns tipos de corredores mais experientes, que têm certa experiência na corrida. E outros que estão começando, dá para começar com qualquer coisa, qualquer tênis, cara. Sei lá, tem gente que corre até descalço. Então, eu não tô dizendo para você correr descalço, porque é um processo bem doloroso. Mas já assim, não, tem vários. Mas assim, não é o foco no início deve ser a corrida. Aproveitar. Como esporte. Não é o que é relacionado à corrida. Exato. Eu vejo gente tomando gel correndo 5K. Não dá. Qual o sentido? Né? Como um prato de cuscuz depois, macho. Pra que tá tomando gel? Não faz sentido. Claro que você mora no Ceará, tem que cuidar da hidratação, tudo. Sim. Mas não faz sentido você correndo, sei lá, 30K e tomando 60 gramas de carboidrato querendo perder peso. Não sou nem nutricionista, então não... Mas é lógica, né? Então é isso, eu não começar do lado errado, não começar dos gadgets, né? Running, coisas que relacionam essa corrida, mas sim foca na própria corrida, em melhorar no esporte e até os objetivos. Entendi. Aproveitar essa caminhada. Isso. Né? Aproveitar o processo. Não pular etapas, sabe? E viver o progresso, né? Muito bom. E para encerrar, cara, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para cada um que nos acompanhou até agora, né? Sobre saúde física e saúde financeira. Cara, eu não sou de finanças, então eu não tenho muita coisa a falar de finanças. Só sei de uma coisa, se você não é uma pessoa saudável, se você não tem energia física e mental, se você não tem saúde física e mental, você não vai conseguir produzir dinheiro, sabe? Isso é um fato. Então, primeiro tem que estar bem para produzir. E para estar bem, tem que cuidar da tua cabeça e teu corpo. Entendeu? Exatamente. Então, é mais ou menos isso como eu vejo a vida em geral. Não é fundamental, cara. Fundamental. E é isso aí. Essa analogia é fundamental para a vida, né? E você falou aí em cuidados, né? E sempre que precisar de cuidados, tem que buscar um profissional qualificado da área. Com certeza. Centro de esporte, procure uma assessoria. Se for para o mundo das finanças, procure uma consultoria que vai zelar por você, estar acompanhando você, né? E essa mensagem foi fundamental. Agradeço aí a sua participação, Jamal. Você eu que agradeço pela oportunidade. Né? Me influenciou na corrida. Eu fico aqui vislumbrado com isso, com esse projeto da MN Invest que está estando em vigor agora, né? Que você participe mais vezes aqui conosco, se né? Deus quiser, falou. Se Deus quiser. E é isso, cara. Vamos sempre agregar valor.
o compartilhamento. Sempre à disposição. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o podcast da MM Invest, certo? Você que acompanhou até aqui, vou pedir para você comentar, saber como é que está a sua vida financeira no hoje, como é que está a sua vida no esporte. Então, isso é muito importante, você ter saúde física e saúde financeira. Nós somos a MM Invest e espero que você esteja disposto a pagar o preço no hoje. Segue a gente lá no @MMInvest_ no Instagram. Estamos juntos com vocês. Até a próxima.